Milhões Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Emasculados de Altamira, porque temos estreia do podcast Projeto Humanos, feito pelo Ivan Mizanzuki. Então, eu já vou dar uma introduzida aqui pra vocês, falar também sobre o podcast, sobre a produção. Então, meio que vai ser um geralzão de todas as informações que eu tenho, que é um conteúdo que eu trago geralmente aqui no canal e eu sei que vocês gostam. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Entre 1979 e 1993, vários garotos foram mortos na cidade de Altamira, interior do Pará. As vítimas encontradas apresentavam uma marca em comum. Tinham os seus órgãos genitais cortados. Em outras palavras, foram emasculados. Eu sou Ivan Mizanzuki e no dia 7 de abril estreia Altamira, a nova temporada do Projeto Humanos. Até lá. Bom, gente, antes de falar sobre o caso Emasculados de Altamira e o podcast, eu acho que é muito válido falar sobre o caso Evandro, porque o caso de Altamira tem algumas similaridades com o caso Evandro, tanto pela temática, né, e as vítimas também, mas como se sucedeu o caso e também com relação às produções que foram feitas, e eu vou falar tanto do podcast quanto do documentário. Obviamente eu só vou pincelar, mas saibam que tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o caso Evandro. Bom, o caso Evandro, né, é o caso sobre o menino Evandro que desapareceu no dia 6 de abril de 1992 em Guaratuba. E o caso teve muita comoção porque outras crianças também estavam desaparecidas no mesmo período. E esse caso teve diversos desdobramentos, inclusive de que os 7 acusados, eles teriam matado o Evandro para praticar rituais satânicos. Isso é importante ressaltar porque o Ivan, ele popularizou bastante aqui no Brasil, pelo menos o termo pânico satânico, e isso acontece em Altamira também. Mas afinal, né, o que é o pânico satânico? Eu vou utilizar uma definição que o UOL fez muito bem feito em uma matéria, em que diz que o pânico satânico tem origem na expressão pânico moral, criado pelo sociólogo e criminologista britânico Stanley Cohen. E pânico moral é a crença quase sempre com pouca base na realidade em um grande mal que ameaça o bem-estar da sociedade. O pânico satânico é um tipo específico de pânico moral centrado na crença em rituais e cultos satanistas e na certeza de que o mal encarnado está por trás de algum crime. E o caso Evandro, ele é muito envolto de questões políticas da época e inclusive a confissão dos acusados veio por meio de coação. E depois de muitos anos desse caso, inclusive bem recente, né, apareceram novas fitas que confirmavam a versão dos acusados. Então, eles foram em busca de justiça. Esse caso teve muita comoção popular, principalmente pelo teor, né, tanto de como as vítimas eram encontradas e por se tratar de crianças também, e por todas essas reviravoltas. E o podcast do Ivan, ele foi extremamente importante, porque na época ele teve todo o planejamento do podcast, toda a pesquisa ele fez durante anos, inclusive no vídeo que eu falei sobre o caso Evandro, a gente chegou a conversar um pouquinho também, e até mesmo foi gravado episódios extras para atualizar algumas questões do que ele tinha já da estrutura da pesquisa dele, até por causa dessas fitas, né, que apareceram. E todo o caso ganhou mais força ainda quando teve o documentário do Globoplay, que foi feita por toda a equipe do Ivan, e por isso nessa quinta-feira, dia 7, o Ivan, ele lança a nova temporada Projeto Humanos, e é um podcast que tem previsto 14 episódios, não sabemos, né, se de repente tem um extra aí, principalmente porque a atenção pro Ivan aumentou mais ainda, mas os episódios do podcast vão ser lançados semanalmente e vocês vão poder ouvir gratuitamente no Globoplay, e vai ser focado no caso que ficou conhecido como os meninos emasculados de Altamira. Aconteceu no finzinho dos anos 80, início dos anos 90 em Altamira, que é uma cidade do interior do Pará, e as vítimas eram meninos de 8 a 14 anos que eram sequestrados e mortos, e na época só tiveram 3 meninos que sobreviveram ao ataque. Na época a polícia ela lidou com o caso como tráfico de órgãos, principalmente pelo estado que os meninos eram encontrados, e também com prática de rituais satânicos. E é por isso que eu falo, né,
que o pânico satânico retornaria aqui, inclusive até mesmo suspeitos que também foram suspeitos do caso Evandro. E a Justiça do Pará acreditava que esses rituais eram praticados pela seita Lineamento Universal Superior. Isso também está muito envolto de questões políticas da época da cidade. Também teve muita comoção popular, inclusive porque se tratavam de crianças e pelo estado que as vítimas eram encontradas. Então era um caso que precisava de um desfecho. Só que depois que esse caso ele foi encerrado, a polícia do Maranhão prendeu o assassino em série Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que confessou ter matado 42 crianças, sendo elas 12 de Altamira. E aí isso começou a levantar algumas dúvidas sobre os meninos de Altamira. E os réus, eles sempre falavam que eles não tinham nada a ver com os assassinatos e obviamente buscavam por justiça. Então assim, foi como eu falei, ele é um caso que estruturalmente é muito parecido com o caso Evandro, sendo que são de cidades completamente diferentes e obviamente com o podcast a gente vai conseguir começar a compreender, voltar naquela época e entender todas as questões políticas da região e por que houve tanta pressão para fechar esse caso. A gente sabe que o Ivan, ele traz todo o contexto investigativo muito apurado e além disso, né, ele tendo mais destaque com o caso Evandro e com o documentário, me faz pensar que provavelmente ele teria algumas facilidades aí, tanto que na época que a gente conversou, ele chegou a falar que ele até procurou algumas pessoas para fazer o podcast na época e que aceitaram depois do documentário. Então eu imagino que a apuração de emasculados de Altamira, além de ter tido uma equipe maior, a gente vê até mesmo pelo tempo de produção, né? Que assim, independente disso, deve ter sido um trabalho super árduo. É um podcast, é uma obra que eu tava esperando e muito. Ainda mais, por exemplo, no caso Evandro, que tinham 7 acusados e alguns nomes eram essenciais. O Ivan, na época do podcast, fez um trabalho excelente, trazendo como se fosse um manual, né? Pra gente não ficar perdido conforme os episódios iam passando, porque realmente vinham alguns nomes que tinham envolvimento inicial e depois lá na frente vai fazer total sentido. Então a gente sabe que eles têm um cuidado muito grande. E não só, né, o podcast também tem uma estrutura documental, então tudo narrativamente faz muito sentido e é mais interessante ainda porque ele acaba trazendo áudios originais, seja do caso, seja dos autos do processo, seja de alguma entrevista que ele conseguiu. Então é um trabalho bem completo. E toda a mixagem de som, né? Para quem acompanha Projeto Humano sabe muito bem que o som é muito bem feito aí no podcast, complementa mais ainda a experiência. Então não se esqueçam que a nova temporada de Projeto Humano estreia nessa quinta-feira, dia 7, e vão ter episódios semanais no Globoplay. Vocês sabem que semanalmente eu estarei lá, então não deixem de ouvir, vale super a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas deixa aí nos comentários, vocês são familiarizados com esse caso ou vocês só estavam esperando para o Projeto Humanos estrear o quanto antes? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!